Eu sou o Guilherme Ottani e esse é o JoCast, conversas que inspiram movimento. Estamos aqui na DAC Engenharia com o Diego Miyataki. Diego, obrigado. A gente sempre agradece, né, abrir a casa para a gente, abrir o escritório para a gente. Não, eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo. Vamos ver Exato, se eu bate-papo. consigo agregar Não, alguma e vai coisa. dar bom, você vai ver. Vai agregar certeza, tem muita coisa para falar. Vamos Começando do que a gente fala sempre também, né, Isa, de quando tudo era mato. Quando tudo era mato. Você é de Mogi mesmo, Diego, não? Eu nasci em São Paulo, Tá. mas eu Mas vim veio muito, logo pra cá, né? vim muito jovem para cá. Na verdade, eu vim primeiro para Suzano. Eu acho que eu tinha uns 3 anos na época. E aí foi o tempo dos meus pais construírem a casa no condomínio. Aham. E aí a gente mudou, acho que uns 4, 5 anos. Eu tô com 32. Então, sou mogiano, né? Eu acho que eu sou praticamente mogiano. Você e o Danilo são mogianos, Sim, então. sim. E como é que foi esse período? Infância, adolescência, vivendo aqui, convivendo, amigos, escola? Um pouquinho. Então, os meus pais contam, né, que eles optaram por mudar para Mogi por conta do clima, né? Que São Paulo, poluição e tal. E Mogi sempre foi menos poluído, vamos dizer, Sim, né? sim. Então a qualidade de vida também era melhor, né? Aham. Na nossa infância, acho que assim, foi uma infância feliz. Aham. Por fato da gente ser gêmeo, né? Então a gente sempre brincou um com o outro, crescemos junto. É lógico, a gente, quando vai crescendo, cada um vai indo para uma direção, mas a gente sempre teve a infância, a gente cresceu junto, então a gente não passou perrengue assim, né? Sim. Mas cada um tomou o seu rumo, né? Né? Profissional. Sim. Mas foi uma Mas, infância assim, tranquila. antes de falar, vamos chegar no profissional. Que você estava me falando, né? Você e o Danilo são gêmeos, não sei quem, me bateu uma curiosidade. É real essa história que a gente escuta muito, fala assim, que irmãos gêmeos têm uma sintonia muito grande. Não sei te dizer não, eu É. acho que não tem muito essa... É lógico, a gente sabe assim, quando Não, um sim, ou outro, sim, é. sei lá, não tá tão bem, mas Aham. não é aquele negócio, putz, machuquei aqui, meu irmão machucou também. Entendi. Putz, senti uma dor aqui, meu irmão sentiu. Não, isso não, mas Não é nada. é mito. Né? O Danilo faz o quê? O Danilo, hoje em dia, ele trabalha com, nem sei o direito que ele trabalha, mas acho que é ciência de dados. Ciência de dados, tá. É E complexo. Diego, Não engenheiro. Como que Engenheiro você civil. escolheu engenharia, Diego? Não foi de primeira. Não. Assim, eu sempre cresci, na verdade, eu gostava, eu sempre vi meus pais projetando e tal, eu sempre Você gostei cresceu nesse meio, né? de desenhar. Mas não foi a minha primeira opção na escola. A gente fez uma escola particular e nessa escola eles sempre direcionavam, né? Então, Sim. medicina, direito, engenharia, mas o meu grupo de amigos na época, eu tinha um amigo que era muito amigo meu, que o pai dele era médico, tinha dor de hospital e tal, então ele sempre me puxou, não, você tem que fazer medicina, vamos fazer medicina. Certo. Então, quando eu me formei de ensino médio, eu nunca fui de estudar. Eu me formei de ensino médio, não passei em nada, tive que fazer cursinho, fiz 1 ano de cursinho, não passei, fiz 2 anos de cursinho, passei em medicina. Ah, você tava com a medicina no foco. Medicina na cabeça. Aham. Não, curioso, no segundo ano que eu estava prestando medicina, eu prestei acho que, sei lá, umas 3, 4 faculdades, e na Unicamp, a única que eu prestei para engenharia. Aí eu passei para a segunda fase da engenharia na Unicamp, só que foi no mesmo dia da prova de medicina de Taubaté. Tá. Aí eu falei, vou em um, faço outra. Aham. Fiz a prova de Taubaté, passei em Taubaté. Passou em Taubaté também? Aí eu fiz esse 1 ano de medicina, eu fiz 1 ano de medicina e Você larguei. chegou a fazer 1 ano de medicina? Você chegou a Fiz. começar a medicina, então? Comecei, Eu eu fiz 1 ano de medicina e larguei. Aham. Eu comecei indo pra faculdade e terminei indo pra festa e esporte. Aí eu falei, puta, isso aí não é pra mim. Então, vamos, enquanto ainda é tempo, né? Já nunca tava gostando do primeiro ano, imagina os 6 anos de faculdade, depois mais, sei lá, especialização e tal. Então já aproveitar que tá no começo, entre aspas, né? E vamos sair. Aí eu saí da faculdade, falei com meus pais, quero sair da medicina. Aí eles, lógico, não ficaram felizes, mas concordaram. E eu falei, eu acho que eu quero fazer engenharia. Uhum. Aí o meu pai, na época, como ele tinha bastante contato com construtor, tinha amigo que era dono de construtora, aí falou, você quer fazer engenharia? Então você vai trabalhar. Ele me colocou, falou com esse amigo dele, um amigo dele me contratou como estagiário. Sim. E aí eu fiquei 6 meses só estagiando, para ver se era realmente o que você eu queria. Uhum. E era? Então. E era, desde o primeiro dia que eu... Na verdade, a história é a seguinte, né? Eu saí da faculdade de medicina e meu irmão, na época, fazia engenharia mecânica. Uhum. Não, mecatrônica. Tá.
Aí falou, quero mudar de curso também. Acho que quero civil também. Então, na mesma, ó, esse negócio do irmão, até que sim. Ele também, ele saiu, e meu pai me colocou numa construtora e colocou ele numa outra construtora. Certo. Só que eu fui para a parte de obra, ele ficou na parte só em escritório. Então ele acabou não gostando e mudou para engenharia mecânica na época. Tá. E eu gostei de ficar em obra, fiquei 6 meses só estagiando e comecei, depois dos 6 meses, comecei a faculdade. Sim. Eu trabalhava de dia e a faculdade de noite. E aí eu levei assim, todo o período da faculdade e aí depois só trabalho. Só trabalho. E isso tem quanto tempo? Você tem quanto tempo de formado? Eu me formei em 2019. Tenho 7 anos já de formado, mas eu entrei na faculdade de engenharia em 2014. Tá. Então, desde 2014 já tô na área. Não, tem um tempão, né? Já tem um Porque você começou fazendo estágio. E deixa eu te perguntar, Diego, nesses 7 anos de formado, 2014, estamos falando em 12? 12? Não, 2019, né? Não, 2019, mas que você começou, você entrou na faculdade... 2014, 12 anos. É isso, né? 12 anos, então, 12 anos na área, vamos dizer assim. Você tem alguma coisa que tenha sido um marco para você, ou no trabalho, no estágio, onde quer que seja, na sua vida, para a decisão, enfim? Para eu ter decidido engenharia? Alguma coisa que marcou nesse tempo todo, que te marcou dentro da engenharia? Eu não sei se tem alguma coisa assim específica que marcou, assim, fala, puta, é isso que eu quero pra vida, mas tipo, a sensação de você ver o seu projeto sendo realizado, eu acho que é único, né? Tipo, eu faço mais reformas, né? Então, você pegar um apartamento ou uma casa que seja do jeito que tá, transformar, entregar pro cliente, o cliente tá satisfeito, eu acho que isso não tem preço. Inclusive hoje, né? Um apartamento que eu entreguei faz pouco tempo, o cliente mandou, eu queria agradecer, que o projeto ficou exatamente do jeito que a gente planejou, vocês fazem parte disso, não sei o que, puta, isso não tem preço. Exatamente. Algumas coisas não têm preço. Né? Essa coisa, porque eu imagino que dentro do ofício de um engenheiro, de um escritório de engenheiro, existam desafios técnicos que muitas vezes estão por trás do que a gente que é leigo vê, né? Sim. Ou do que a gente que é leigo pensa que existe. Isso aqui foi feito assim. Não foi feito. Tem todo um estudo, um processo todo para as coisas acontecerem, não é? Sim. Mas isso é como em toda a profissão, né? Você lógico, tem a parte técnica, mas eu acho que o que difere assim, um bom profissional de um profissional mediano, um profissional ruim, é a maneira que esse profissional executa. Não só a parte técnica, mas também a parte pessoal, né? Porque a engenharia não é só técnica, né? Exatamente. E daí falando sobre isso, sobre esses desafios, isso que você falou de lado pessoal, lado profissional, como é a rotina de um engenheiro, Diego? A rotina de um engenheiro, acho que é muito é muito de cada um, né? Mas a minha rotina, assim, eu tento passar nas obras durante o dia, né? Por exemplo, se eu tô com obra fora, eu tento aproveitar que eu vou ter que sair, eu passo todas as obras fora, ou eu estando em Mogi, eu vejo como é que tá a demanda, se tem reunião com, sei lá, fornecedor, cliente, mas durante o dia eu rodo as obras, e aí, final do dia, eu venho pro escritório fazer a parte burocrática, né? A parte chata. Aquela parte que tá nos bastidores, que ninguém vê, né? Que tem que fazer, né? Tem que ser feito. Mas faz parte, exatamente, faz parte do trabalho. E nesse tempo, nesses 7 anos atuando profissionalmente, tem alguma situação inusitada, inesperada, alguma coisa que aconteceu e que você não esperava? Mesmo coisas técnicas, coisas de, putz, isso aqui aconteceu de última hora e a gente precisou apagar esse incêndio, alguma coisa assim? Eu acho, assim, eu também não consigo agora, assim, de bate-pronto, mas sempre tem situações que você tem que ter um jogo de cintura para resolver, né? Porque obra a gente sabe, né? Que não caixinha de surpresa, né? Não é aquilo igual tá no projeto você vai e executa. Sempre é uma caixinha de surpresa. E baseado nisso, Diego, isso que você falou de pessoal, profissional e as coisas que acontecem, a gente pode, de repente, traçar um paralelo ou uma diferença entre pressão e responsabilidade. Porque existe uma pressão, óbvio, para você entregar as coisas a contento, no seu padrão de qualidade, né? E isso faz com que surja uma responsabilidade também, ou vice-versa. Como que você trabalha isso? Eu acho que hoje, com a experiência que eu tenho, eu lido muito melhor com a pressão, porque eu sei, né, a gente lida com um sonho de pessoas, então a gente tem uma responsabilidade enorme, né, nas nossas costas, mas o que ajuda muito, eu tenho uma equipe boa, então isso já dá uma segurança maior,
E a bagagem que eu tenho lá também, a minha experiência também, né, conta muito. E é isso, aprender a lidar. A pressão você vai ter sempre, Sempre. sempre. Então, você vai Que é aprendendo a no lidar com caso, isso, né? sim, pelo que eu entendi, pelo que eu acredito também, mesmo isso, as situações inesperadas, as coisas Sim, inusitadas sim, que a gente falou, isso acaba sendo aprendizado para você também, né? sim. Uma outra vez acontece e você já sabe como Já lidar. sabe o que fazer, Aham. exatamente. Uhum. Tudo acaba virando bagagem, né? Tudo acaba. É. Todos os erros, acertos, você, Aham. você vai criando repertório, né? Aham. Então, Com certeza. E você tem, para a gente finalizar essa primeira parte, alguma coisa, assim, um sonho? Você almeja alguma coisa? Você vê a daqui 10 anos como? eu quero ser referência principalmente nessa área de reformas, tanto reforma residencial e comercial, e buscando sempre atender meus clientes da melhor Uhum. maneira possível. Uhum. É isso aí. E continuando Manter nesse firme e caminho, você vai forte. chegar, certeza, viu? Já tá. Amém. Diego, muita gente vê a engenharia eminentemente como uma coisa técnica. Em que momento você viu que ela não é só técnica, ela também envolve pessoas, envolve responsabilidade, que a gente já falou, envolve impacto nas vidas? Então, eu acho que na verdade quem trabalha com obra, assim, quem trabalha com projeto, é lógico, tem mais a parte técnica, né, você está Uhum. calculando e tal, mas quem trabalha com obra, eu acho que trabalha principalmente com esses três quesitos: Sim. pessoas, responsabilidade e o E o impacto na impacto. vida. Por quê? Eu até tenho um exemplo fresco. Ontem, uma pessoa mandou mensagem para mim no WhatsApp, falando que ela mora num apartamento e o vizinho de cima começou a fazer uma reforma. E aí ela mandou um vídeo jorrando água pela luminária do banheiro dela. O que isso quer dizer, né? A pessoa que está executando a obra, ela está trabalhando para pessoas, então ela está trabalhando para esse cliente, só que faltou responsabilidade, sei lá, se é impermeabilização, Sim. alguma infraestrutura, e isso acabou impactando o vizinho de É, baixo. é. Então, imagina você tá na sua casa e de repente jorra água no seu banheiro, você vai ficar desesperado. Sim. Então, qualquer decisão, qualquer erro que você comete na engenharia vai impactar a vida das Uhum. pessoas, né? Uhum. Então, eu acho que o engenheiro que lida com obras lida com esses três diariamente, Certo. esses três quesitos. Uhum. E de novo, ao contrário do que muita gente leiga pode achar, dentre as quais eu me incluo, é que de repente é uma coisa que envolve apenas cálculo. Não é. Tem muito mais que isso, né? Tem muito mais que isso. O cálculo é o menor entre aspas, né? Uhum. Mas na minha área, que é de obra, é muito mais você aprender a lidar com pessoas e responsabilidade e o que você vai causar na vida delas. Sim. Obra perfeita ou prazo cumprido? Eu prefiro prazo cumprido, Por quê? porque a gente sabe, obra perfeita não existe. Sempre tem alguma modificação, alguma intercorrência, alguma coisa que vai fugir do seu planejamento. Então a gente tem Uhum. que sempre tentar executar a obra com a melhor qualidade possível, atendendo todos os requisitos, mas no prazo estipulado. Certo. E qual é o hábito que todo bom engenheiro deve ter, Diego? Eu acho que todo bom engenheiro ele tem que ser detalhista e estar sempre pensando à frente. Assim, quando eu digo pensando à frente, é o quê? Você está executando tal etapa, mas você já está pensando qual que é a etapa seguinte, o que isso vai acarretar. Por quê também? Eu estou fazendo, sei lá, estou fazendo um forro, mas não passei a elétrica. Mais para frente eu vou ter que Sim, instalar luminária sim. e tal. Como é que eu vou Aham. fazer? Eu vou ter que É. abrir o forro, então eu vou ter que retrabalho. Então você tem que ser detalhista, porque qualquer pequeno erro que você deixe passar, mais para frente pode virar um erro grande. Sim, ele Então pode refletir numa coisa. exatamente. Então você tem que ser detalhista e estar sempre pensando nas próximas etapas. Certo. E para você, qual é a palavra que mais define um canteiro de obra? Eu acho que é a coordenação, porque a gente trabalha com pessoas também, trabalha para Sim, pessoas, mas trabalha com pessoas. Então a sim. gente tem que coordenar tal prestador, tem tal linha de frente para atacar, como é que a gente vai fazer a gestão disso? Então a gente tem que ter uma coordenação no canteiro muito bem fechada, né? Uhum. Muito boa. Aham, bem amarrada, Bem né? amarrado isso, Aham. exatamente. Qual que é o maior mito que as pessoas têm sobre os engenheiros? Que engenharia, eu acho que não sobre engenharia, mas a engenharia no geral, né? Que a Sim. engenharia é só matemática.
E olha, matemática na engenharia é a menor, Acabei de falar isso. a menor das coisas. Um Né? mito, exatamente. A gente já elucidou isso durante a entrevista. Exatamente. Né? Outra pergunta, Diego. Qual foi um erro que te ensinou? Um erro assim, que marcou bastante a minha vida profissional foi, na verdade, na época que eu trabalhava com a minha mãe, a gente estava gerenciando uma obra de... Era uma construção, mas a gente estava gerenciando a parte de interiores. E aí o prestador instalou um revestimento que depois de um tempo começou a desplacar, começou a cair. Só que o cliente, ele jogou toda a responsabilidade em cima da minha mãe, sendo que, na verdade, acho que foi uma sucessão de falhas, mas a principal falha foi uma impermeabilização falha que foi feita por um prestador que o cliente tinha contratado. E assim, mesmo não sendo responsabilidade total da minha mãe, tudo, aquilo marcou bastante, me marcou bastante. E foi a partir desse erro que eu comecei a estudar mais sobre, no geral, né, sobre engenharia, gestão, tudo, e aí eu decidi montar o meu escritório. Então foi um erro que acabou assim, que me marcou bastante, mas foi um erro que acabou impulsionando eu crescer profissionalmente. Sim. Então esse foi um erro que marcou bastante. Criar, calcular ou resolver problemas? Eu acho resolver problema. Eu sou de resolver problemas. E eu acho assim, até fazendo um paralelo com esses dois, né? Para resolver o problema, você tem que criar uma solução. Sim. E você tem que calcular como executar. Então, é verdade, né? A resolução do problema envolve, acho que, envolve tudo. Né? É o contém e está contido de quando a gente era criança. Se você não fosse engenheiro, Diego, você seria o quê? Puta, aí é um negócio Você nada a ver médico? com... Não, jamais. Hoje em dia, jamais. Eu acho que seria alguma coisa ligada à gastronomia. Eu gosto muito de cozinhar, então eu acho que, não sei se seria um chefe de cozinha, mas alguma coisa nessa área. Certo, legal. E para a gente finalizar, já te agradecendo pelo bate-papo, dá um conselho para quem está pensando em ingressar nessa área, na engenharia. Eu acho que assim, tem muita gente, assim, muito profissional na engenharia, muito profissional bom, muito profissional ruim. Se você que tem ingressando, você tem que aprender a escutar o que os mais experientes falam. Sim. Mas você também tem que ter um senso crítico. Você não pode escutar tudo. Sem filtrar também, né? Você tem que procurar se aperfeiçoar para ter conhecimento, para saber se o que o cara está falando é certo ou se ele está querendo passar a perna. Porque da mesma maneira que tem muita gente boa que quer ensinar, tem muita gente ruim que fala que é assim porque sempre fez assim. Então você tem que ter a humildade. Você tem que ter a humildade fazer melhor, né? Para escutar, mas você tem que ter esse senso crítico para saber o que é de fato certo, o que de fato você tá errado, né? Então, eu acho que é isso, saber escutar, ter humildade, mas também ter esse senso crítico. Ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Obrigado eu, Gui. Obrigado pela oportunidade.